Olá pessoal, meu nome é Luísa Godinho, eu sou Head de Customer Success aqui na Mindsight e hoje eu vou responder para vocês as principais perguntas sobre IA no RH que chegaram para mim. A nossa primeira pergunta, a gente vai falar sobre por que tá todo mundo falando sobre IA no RH agora? O que aconteceu? E para trazer essa perspectiva, primeiro, não é só no RH. A gente está falando sobre IA de uma forma geral em todas as indústrias, em toda a área de tecnologia. Isso não é um privilégio do RH, mas tem muita coisa acontecendo especificamente aqui. E o que aconteceu recentemente? Por que esse boom agora? Já tem bastante tempo que a gente começou a falar sobre IA na indústria de tecnologia de uma forma geral, e esse foi um processo que está evoluindo ao longo dos últimos 2 anos. E o maior motivo para isso estar acontecendo é porque a gente está democratizando o acesso à tecnologia de uma forma geral. Hoje em dia, qualquer pessoa pode aí gratuitamente pegar, acessar o seu ChatGPT e perguntar o que você quiser sobre a IA. Isso foi evoluindo muito rapidamente. A aceleração que a gente teve nesse processo de possibilidades e o potencial que a gente tem de fazer hoje com a IA está só aumentando. E nos últimos meses, principalmente, ganhou novos níveis de possibilidades, principalmente com a possibilidade de integrar, de criar as suas próprias soluções, de desenhar dashboards, de fazer perguntas respondidas com cada vez mais complexidade e possibilidades para a gente. Então, o mundo como um todo está olhando para esse potencial e usando ele nesse momento. E no RH? O que está acontecendo? O RH, que você sabe muito bem, vive aí recheado de tarefas operacionais e de muitas atividades na rotina ambíguas também para lidar com decisões, prós e contras, análises, dados diversos espalhados por vários lugares, e você sabe o quanto isso demanda de tempo no dia a dia do RH. Então hoje a discussão da IA do RH está tão forte porque ela é sim uma ferramenta de produtividade para automatizar tantas tarefas operacionais que consumiam o dia a dia desse profissional. E além disso, com a IA tendo todo esse potencial de gerar apresentações, de gerar análises com base em dados que você tem, também é uma ferramenta muito útil para a gente ter no dia a dia para essas atividades que a gente fazia de apresentar os resultados da pesquisa de clima para a diretoria, ou analisar o que está acontecendo no dia a dia da nossa operação, como é que tá os dados do meu turnover. Então, existem várias coisas que fazem parte da rotina do RH que agora estão muito mais facilitadas graças à tecnologia. O RH corre risco de ficar para trás se ignorar essa onda da IA e o que está acontecendo? E a resposta simples e direta é sim. Mas vou responder por duas partes aqui. A primeira é que a IA não está afetando apenas o RH. Então, a gente vai conversar um pouco mais sobre isso, mas ignorar a IA como o RH também é ignorar o impacto que isso vai ter em toda a sua empresa. Quando a gente olha para o papel do RH dentro das organizações, ele continua o mesmo, que é conseguir ser a fonte de pessoas certas nos lugares certos para atingir os resultados que as empresas querem. E agora a gente tem mais coisas para levar em consideração na hora de atingir esse objetivo, porque além de pessoas, a gente também pode considerar o uso da tecnologia pelas pessoas, como que isso impacta o seu negócio hoje. Então, é muito importante que o RH entenda como que a IA afeta não só a sua própria área, mas toda a empresa para se posicionar e não ficar para trás de todas essas discussões de tecnologia que estão acontecendo. A gente não pode perder o lugar na mesa nesse momento de entender o impacto da IA no seu negócio. E quando a gente olha para o RH em si, vai ficar para trás como área? E a resposta também é sim. Hoje a IA está permitindo que a gente se torne cada vez mais produtivos. Produtivos para quê? Para a gente de fato trabalhar em ser um RH estratégico, em tomar melhores decisões de gente, em selecionar as pessoas certas. Então, sim, é muito importante que você olhe para a IA hoje dentro do seu negócio para saber como que você vai de fato aplicar isso e como você vai ganhar produtividade para focar no que realmente importa, que é tomar decisões de gente. E é por isso que é importante acompanhar e saber usar o seu tempo do jeito certo. Qual o maior mito sobre IA no RH? E essa, confesso que é até difícil de responder de tantos que são. Mas o que eu considero mais importante aqui é: a IA vai substituir o RH? Não, não vai. O RH pode até ficar para trás, mas ele não vai ser substituído. E aqui entra um ponto muito importante sobre toda essa era que a gente está vivendo. Existem muitas coisas que o RH precisa fazer e existem decisões de gente que precisam ser tomadas que continuam sendo decisores do RH. Eu gosto de dar um exemplo muito direto que é: você pode fazer um processo completamente automatizado, trazendo cada vez mais uma IA para apoiar a sua seleção, desde automatizando etapas de triagem, facilitando todo o seu processo. Mas você ainda quer
conhecer essa pessoa, saber se essa pessoa é real e escolher quem são as pessoas que vão trabalhar dentro do dia a dia da sua empresa. Essa é só uma das coisas muito concretas que o RH ainda precisa saber e ter todo esse olhar humano dentro das organizações. Além disso, que é bem prático, quando a gente olha para o papel do RH em si, eu falo que essa crise de identidade do RH, ela já está há muito tempo. Agora o receio é só ser substituído. Mas há quanto tempo o RH não fala que quer se tornar estratégico? Há quanto tempo ele não fala que está cheio de atividades operacionais? A IA não veio aqui para substituir o RH. Ele veio justamente para deixar que o RH seja estratégico. E é essa pergunta que a gente quer responder com cada vez mais clareza. Qual o papel estratégico do RH? E nesse momento é apoiar o negócio a fazer essa transformação, é apoiar o negócio a tomar melhores decisões de gente, que é o que o RH sempre deveria ter feito. Bom, e se você quer saber se a sua empresa, o seu RH estão preparados para essa nova era da IA que a gente está vivendo, siga acompanhando os nossos conteúdos que eu vou detalhar exatamente como fazer essa prontidão para a era da IA.